BN Mobilidade Urbana com Manuel Paiva. Falou disso, já fiquei 1000 graus, que nem Manuel Paiva que se empolga aqui, né, Manuel? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Breno. Olha, calma, que o Brasil é nosso. Eu posso te chamar de PC? Por favor. Não é isso, né? Eu PC. acho que a sigla também. Bom dia aos ouvintes, às pessoas que nos acompanham no YouTube. Um forte abraço para todo mundo. E Manuel, aí, toda a equipe aqui do estúdio. O Manuel Paiva, o MP vai me chamar de BC porque descobrimos um novo apelido aqui, uma nova sigla. Só para contextualizar, tá? O Raimundo Façanha mandou uma mensagem aqui pra gente, ó. Ganho fácil do PMF. Eros de Souza, o que significa PMF? Patrick Mota Filho. Se minha família votar 95%, ganha fácil, porque ele tava falando que ele é o mais bonito que o Patrick. Pronto, só pra você ficar por dentro. Por isso que agora a gente vai se tratar por siglas aqui. Gostei de PMF. Gostou de PMF? Eu também gostei, né? Patrick Mota Filho, PMF, tá aí. Ok, gostei. Mas vamos deixar o PMF descansando, que ele tá ali só de pano. Vamos falar sobre mobilidade urbana pra gente falar. Acabamos de falar de gasto. Vamos falar de outros gastos. Ave Maria, não acaba e nem fica pouco, Manuel. Mas sobre o gasto com transporte público aqui no nosso país. E, diga-se de passagem, não é uma coisa barata, porque a gente vai trazer informação de um levantamento que mostra que no Brasil, o gasto mensal com transporte coletivo pode abocanhar nada mais, nada menos do que 20% da renda mensal nas capitais, em fatias superiores a Londres ou Nova York. E nós não estamos em Londres, nem em Nova York, nem temos a mobilidade que tem nesses grandes centros, né Manuel? Nem os serviços que eles oferecem, né? Nós estamos pagando o preço do caviar, né? Para comer a nossa ova de jaraqui. Né? Por mais que eu acho que a ova de jaraqui é muito mais deliciosa, até salivei muito mais aqui. Original, né? E tudo. Né? Mas é você precificar, né? Breno, na realidade, você veja, quando você tem toda a razão, quando você vai se indignar por um serviço que, por exemplo, nós tínhamos que ter no centro histórico, né? Mais vagas para estacionar, o comércio muito mais, né? Era importante que o comerciante, em vez de estacionar seu carro na frente do seu estabelecimento, ele desse oportunidade para o seu cliente, para ele utilizar não só o comércio varejista, os bares, os locais de divertimento. Ou seja, essa metodologia da Zona Azul, foi na Alemanha que começou isso, porque nos centros históricos eles tinham dificuldade de oferecer vagas. Ou seja, essas 5.000 vagas que hoje se oferecem em Manaus, elas se tornam em torno quase de 5 vezes mais. Ou seja, 25.000 veículos podem estacionar nessas 5.000 vagas, ou seja, um veículo cada vaga cabe 5 veículos, né? Ou seja, democraticamente isso o grande lance quanto custa isso, não é? Que serviço tem, o que serviço oferece? Imagino que deveria ter proteção, deveria ter conforto, deveria ter segurança, não é? E muitas vezes tem áreas que nós temos que dividir, não só com a Zona Azul, mas também com flanelinha, não é? Isso sem falar nesse. Então você tem razão, essa sua indignação. A mesma coisa nós vamos por transporte público. Não é? O transporte público hoje, ele não é barato no país, porque a renda média da população, ela é muito baixa. E quando se compara com a Europa, se compara com Nova York, se compara com Londres, com Paris, efetivamente a renda média dessas cidades, ela é superior a 20 mil reais. E esses moradores, para utilizar o serviço de metrô, o serviço de barcos, o serviço de trem, o serviço de qualquer serviço de transporte coletivo, eles estão comprometendo 2% dessa renda mensal. Olha, 2% de 22 é diferente de 20% de 1.500, que é o nosso salário mínimo, né? Ou seja, quem mora na periferia de Manaus, e olha só, Breno, tem um dado dessa pesquisa que diz que Boa Vista é a cidade que mais as pessoas comprometem em torno de 20
ponto tantos por cento do comprometimento mensal com o salário, né? Da sua renda mensal. Aqui Manaus é a segunda capital que mais as pessoas gastam por deslocamento do transporte, seja ele o transporte urbano convencional, seja ele o transporte pelos aplicativos. Ou seja, as distâncias são maiores, a cidade espraiada, a cidade muito grande, né? A competição que existe nisso daí, vou te dar o exemplo, Breno. Quem pega um transporte alternativo na zona leste de Manaus vai pagar mais caro o transporte executivo, mais caro do que a tarifa comum. Que serviço oferece? Ele vem sem ar-condicionado, ele vem no desconforto, o ônibus está com idade avançada, ele é maltratado, o cara que dirige esse ônibus, ele não dirige com atenção, gera uma insegurança, gera um desconforto, não tem essa oferta que se quer. E se você for competir no transporte urbano convencional, efetivamente você vem como sardinha em lata, né? Na hora do pico, efetivamente você vem, ou seja, você fica entre a cruz e a espada. Então, você veja de que essa é uma reflexão de dizer, Breno, toda semana nós viemos aqui para discutir a questão do acidente, a questão da segurança viária. Eu acho que nós temos que começar a batalhar, a discutir com o nosso ouvinte, com as pessoas que são assíduos da CBN, a problemática do transporte coletivo urbano da cidade. É preciso que, efetivamente, a gente comece a tomar o rumo da prosa, comece a querer virar a chave, que comece a querer atacar o problema naquilo básico, né? Ou seja, você veja, Bruno, que você paga uma tarifa dessa em Manaus, é uma tarifa cara, que compromete mais de 20% da renda das pessoas, né? E efetivamente, o que é entregue para as pessoas? Qual o serviço que é entregue? É o grande questionamento. Agora, tem um outro dado importante nessa pesquisa, só para a gente, inclusive, até mesmo ressaltar para ficar o dado certinho. A maior taxa é de 20,37% em Boa Vista, depois Manaus, 20%. A menor taxa é em Vitória, no Espírito Santo, com 7,94%. É uma diferença discrepante. Brutal. Qual é a realidade do transporte público em Vitória e por que a gente não consegue ter um equilíbrio disso aqui? A cidade de Vitória ela é menor, a região de Vitória ela é menor, o sistema de transporte é mais eficiente, as pessoas estão utilizando muito mais o transporte, ou seja, você veja que tudo isso, a organização da cidade, se você compara, olha só como é que são as coisas. Curitiba, como é uma cidade que ela tem menos habitantes que Manaus, Curitiba ela não tem ainda 2 milhões de habitantes, é a melhor qualidade de transporte que tem na cidade. Em compensação, Curitiba compromete mais de 20% também, comparado à renda média do curitibano, que é superior ao salário mínimo nacional, né? É outro dado importante. Uma coisa é o ponto de referência salário mínimo, outro ponto é a renda média da população. Curitiba, como ela tem um controle urbanístico muito melhor, muito mais adequado, ela conseguiu melhorar o padrão de qualidade de vida da população. Ou seja, você se desloca mais perto, você tem alternativa de bicicleta, você caminha muito para o seu local de trabalho, para a sua escola. Ela foi ocupada de uma maneira ordenada. A mesma coisa acontece com Vitória, ela sendo menor. Existe essa distribuição de viagens que nós chamamos, e os urbanistas chamam de cidade de 15 minutos. É uma cidade onde a distância média entre o deslocamento das pessoas é de no máximo 1 quilômetro. Se você for pensar, o cara que mora na Cidade Nova, mora na Barreira, para ele vir exatamente para o Instituto de Educação, para ele vir para uma outra escola, para ele vir trabalhar, a distância é muito maior, o custo de transporte é maior. E, ao mesmo tempo, a renda média dele ainda é menor. Aí é que aumenta mais a diferença. É por isso que nós estamos fazendo comparativos de rendas diferentes, qualidades de vida diferentes, né? E deslocamentos diferentes. É por isso que aparecem essas distorções, Breno.
Agora, se nós compararmos com outras cidades do mundo, inclusive ainda agorinha, Manuel, eu estava vendo aqui num site de que a China vai inaugurar um terminal rodoviário, né, de alta velocidade que construiu em 3 anos. E é uma obra surreal pela grandiosidade e pela beleza. Uma obra muito, muito, muito bonita. E, inclusive, Pequim, aqui a gente traz os dados para a gente comparar. Por exemplo, o transporte consome 2,3% da renda. Em Nova York, 3,39% da renda para pagar a tarifa básica. Claro, o salário mínimo também é diferente, mas tem opções para se locomover dentro da cidade. Se nós compararmos a questão que você estava falando há pouco, né, de que tudo é mais perto, nesse caso aqui, como são cidades maiores, tem um deslocamento maior, o trajeto precisa ser maior. Nessa questão de trajeto, de distância, como é que a gente consegue ter essa questão? E não vou nem falar na parte comparativa, porque a gente pegou cidades aqui que tem menos habitantes. Mas hoje, a realidade de Manaus, mais de 2 milhões de pessoas aqui, como é que a gente consegue virar esse jogo de ter um transporte de qualidade para atrair pessoas que possam utilizar esse transporte? A gente já falou sobre isso, me lembro de você falar assim, olha, a gente pensa muito na parte dos carros, os carros precisam circular, mas as pessoas são mais importantes. E aí, nessa questão da mobilidade? Abre-se mais ruas, pensa em infraestrutura, como é que faz? Breno, você sabe que desde 2011, 2012, antes da Copa do Mundo, nós tínhamos uma realidade brasileira, nós tínhamos uma realidade manauara, né? Quando se pensou trazer a Copa do Mundo, um dos maiores problemas que se tinha era infraestrutura hoteleira, melhorar as nossas áreas esportivas, a nossa arena, ela tinha que passar, e o sistema de transporte, né? E ali se pensou lá que um evento como uma Copa do Mundo, como será a COP agora em Belém, que está com esse problema de infraestrutura, de hospedaria, transporte e tudo, era necessário que se desse uma virada de chave, né? Então, desde 2011 para cá, Breno, as pessoas se afastaram do transporte público de passageiro, do transporte coletivo. Por quê? Não teve uma virada de chave. Não teve uma oportunidade para se implantar em Manaus, por exemplo, um transporte de média capacidade, que é uma solução, o transporte coletivo de média capacidade. Não é um metrô, não. Pode ser um metrô de superfície, pode ser um trans, pode ser, enfim, qualquer modal que possa transportar mais de, por exemplo, 2.000 passageiros por dia por sentido. Esse é um fato, esse é um parâmetro, tá? Essa questão da qualidade de como você está sendo transportado. E veio a pandemia em 2020 e 2021. E aquilo que a tendência era diminuir o número de passageiros do transporte coletivo, na pandemia, efetivamente estourou a boca do balão, né? Nós perdemos na cidade de Manaus mais de 30% de passageiros pagantes que utilizavam o transporte coletivo. Primeiro que ele foi, olha, eu vou ter que me deslocar, mas de uma maneira individual, não poderia ser coletiva. Ao mesmo tempo, a qualidade do sistema diminuiu. Ao mesmo tempo, a facilidade da motocicleta, a facilidade no financiamento, a facilidade de você adquirir, a facilidade que você tinha no deslocamento na cidade, você veja que eu estou falando já do terceiro fator, efetivamente contribuiu para que aqueles antigos usuários, eles não voltassem, eles não tinham nenhum motivo, não tinha nenhuma atração para voltar para o transporte coletivo, porque a qualidade dele diminuiu. Ora, se em 2019, um ano antes da pandemia, na véspera, eu tinha 1.500 ônibus trafegando em Manaus, do transporte coletivo. Quando foi em 2021, depois da pandemia, 1.000 veículos estavam no transporte urbano convencional. Diminuiu o número de viagens, diminuiu o número de lugares oferecidos. Claro que o passageiro fugiu. Esse é o motivo. Então, nós temos que revitalizar, tornar atrativo, tornar atraente,
tornar confiável, tornar acessível, melhorar a qualidade no transporte coletivo. E aí sim, nós vamos chamar mais gente, evitar se elevar a tarifa para que seja sustentável para a população. A receita é essa. A receita é isso que as grandes cidades do mundo sempre tiveram. Qualidade no sistema para que as pessoas utilizem de uma maneira fantástica. Fechando, Paris é a cidade onde mais as pessoas utilizam o transporte público. Tá? Por quê? Por causa do turismo. Mas é por isso que sustenta o sistema. Ele é equilibrado, porque tem receita, tem passageiro. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado, viu? Um forte abraço, PC, até pra semana. Valeu, MP. Oh, calma. Valeu, mano. Falando calma, lembrei aqui, olha, não tem nem tolerância nesse negócio de zona azul. 9h56, vamos para um rápido intervalo. Dá tempo de voltar? Dá não? Então já vou ficando por aqui. Então tá. Então você vai pro intervalo, depois tem Repórter CBN. Uma ótima terça-feira para você. Na volta, Carolina França te faz companhia. Apresentação: Brino Cabral.